que é que ela fala? Considerando o problema de Calvin, na tirinha a seguir. Problema. Jack e Joy saíram de casa ao mesmo tempo e estão dirigindo um na direção do outro. Jack vai a 120 km por hora e Joy a 60 km por hora. Em 10 minutos, os dois vão chegar no mesmo ponto. A que distância Jack e Joy estavam um do outro? Ok, então isso aqui já é os dados suficientes para a gente resolver a nossa questão. Vamos aqui grifar as partes mais importantes. Ele falou que o Jack e o Joy, eles saíram de casa ao mesmo tempo. E eles estão dirigindo um na direção do outro. Então, um está indo na direção do outro. Jack vai a 120 e Joy vai a 60 km por hora. E em 10 minutos vai haver o encontro deles dois. Eles vão se encontrar no mesmo ponto. Ok. Então, vamos aqui fazer um rascunho de como está acontecendo a situação. Então, aqui, vou colocar aqui o Jack. E aqui eu vou fazer o Joy. Então, esse aqui vai ser o Jack. E esse vai ser o Joy. O Jack está com uma velocidade no carro, né, de 120 km por hora. Já o Joy está um pouco mais lento, 60 km por hora. Seguinte, vamos lá. Eu quero saber a distância entre o Jack e o Joy. Eu vou supor que o Jack está saindo da origem, ou seja, ele está saindo aqui do zero. Ó. Vou supor que o Jack está saindo do zero, uma posição zero qualquer. E o Joy está saindo de uma posição X, que eu não sei que posição é essa. Então, a distância entre eles é uma distância X. Considerando que o Jack está saindo de um zero e que o Joy está saindo de uma distância X. Então, é o seguinte, dica da questão. Sempre que a questão ela estiver te falando de encontro, que eles vão se encontrar, é porque eles vão ter o quê? O mesmo espaço final. Se a gente vai ter o mesmo espaço final, a gente precisa fazer as equações horárias de cada corpo. A gente vai ter que fazer a equação horária do Jack, a equação horária de Joy. Então, sempre que essas questões estiverem falando de encontro, você sempre vai ter que fazer a equação horária de cada um. E depois igualar, aí o tempo. Só que nesse caso ele já deu tempo. Como ele já deu tempo, vai ficar bem mais fácil de resolver a questão. Então é o seguinte, como é que ficaria a equação horária do Jack? Lembrando o seguinte, a velocidade do Jack sempre vai ser de 120 km por hora, não está variando. E a do Joy sempre vai ser de 60 km por hora. Então a gente se trata de um movimento uniforme. Como se trata de um movimento uniforme, a gente sabe que a nossa equação horária qual seria? S é igual a S0 mais VT. Então o Jack, quem seria a equação do Jack? Seria S é igual a S0 mais VT. Quem é o espaço final do Jack? Não sei. Quem é o espaço inicial do Jack? Da onde ele está partindo? Do zero. A velocidade dele é de quanto? É de 120 km por hora. Vezes o tempo. Então, essa aqui é a equação horária do Jack. Ou seja, depois de um tempo tal, o espaço dele vai ser tal de acordo com esse tempo. Então é o seguinte, já tem como descobrir o espaço onde vai haver o encontro. O local que vai haver o encontro é quando o espaço final do Jack for exatamente igual ao espaço final de Joy. E quem é esse espaço final? É esse aqui. E eles vão se encontrar em quanto tempo? A questão diz, em 10 minutos. Só que nós temos um porém. Essa velocidade aqui, que é de 120, está em km por hora. Eu não posso usar o tempo em minutos. Tenham muito cuidado, convertam. Então a gente precisa transformar de minuto para hora. Então é o seguinte, o tempo de encontro é 10 minutos. Não é isso? Para transformar para hora, basta pegar esse 10 e dividir por 60. Por quê? Uma hora tem 60 minutos. Ou a gente faz aquela regrinha de 3 para ficar mais simples. Então, 10 minutos tem x horas. Fazemos aqui uma regrinha de 3. X é igual a
não vou nem colocar x, vou colocar aqui um y, porque eu já coloquei o x como outra variável, né? Y horas. Então, o meu y vai ser igual a 10 dividido por 60, ou seja, 1/6 de hora. Então, o tempo de encontro, o nosso tempo de encontro vai ser 1/6 de hora. Então, o espaço final, ou seja, o espaço onde eles vão se encontrar, vai ser 120 vezes o tempo. Só que quanto é o tempo de encontro? 1/6 de hora. 120 dividido por 6, 20 quilômetros. Ou seja, quando eles estiverem no quilômetro 20, vai haver o encontro. Só que não é isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo o quê? A distância entre Jack e Joey. Ele quer saber o valor de x, de 0 até x, x. Ele quer saber a distância x. Então, como é que ficaria a equação do Joey? A equação do Joey fica S é igual a S0. Aqui agora tem uma coisa importantíssima. Se a gente considerou a velocidade positiva aqui para o Jack, porque ele está indo da esquerda para a direita, então a velocidade, no sentido dela, positiva, a gente está considerando da esquerda para a direita. O Joey, ele está indo da direita para a esquerda. Se o Jack, ou se o Joey está indo da direita para a esquerda, está contrário ao sentido de quem? De Jack. Então, a velocidade eu vou considerar negativa, porque está contrária ao nosso referencial que a gente adotou em relação à velocidade. Então, vai ficar S é igual a S0 menos VT. Só que a gente já sabe o quê? O espaço final. A gente já sabe onde é que eles vão se encontrar depois de 1/6 de hora, que é no quilômetro 20. O S0 do Joey é o x, que é o que eu quero descobrir. Eu já tenho a velocidade, que é 60, e já tenho o tempo. Então, a gente vai só substituir aqui e descobrir a distância entre Jack e Joey, que é o valor de x. Então, quem é o espaço final do Joey, que é onde vai haver o encontro? 20. Quem é o espaço inicial do Joey? O x. A velocidade é 60 e o tempo é de 1/6 de hora. Então, isso aqui vai ficar 20 igual a x menos 60 dividido por 6 vai dar 10. Menos 10, tá? Menos 10 passa para o outro lado mais 10. Então, vai ficar x igual a 20 mais 10, x igual a 30 quilômetros. Então, a distância entre Jack e Joey é de 30 quilômetros.